Shalom a todos, que o Eterno os abençoe. Nós vamos estar dando início a uma série sobre a história da vida de Jacó. E hoje nós começamos a primeira parte desta série. Quem foi Jacó, filho de Isaac? A história de Jacó. Quem foi Jacó, filho de Isaac e Rebeca? No livro de Bereshit, do capítulo 25 até o capítulo 35, ou seja, no livro de Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo 35 em diante, nós vemos ali que está registrada toda a história de Jacó na íntegra. Você sabe quem foi Jacó? O que Jacó fez? O que ele passou, o que aconteceu com ele durante toda a sua vida? Tudo o que aconteceu com ele, todo o sofrimento, todas as suas lutas e dores, como também a sua vitória e as suas conquistas? Jacó foi um personagem de extrema importância, conforme os registros da Torá. Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo, Esaú, o que lhe valeu o nome de Jacó, que significa aquele que agarra pelo calcanhar. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. A história de Jacó é contada em vários capítulos do livro de Gênesis, de Bereshit, na Torá. Uma das histórias mais conhecidas é a história da venda da primogenitura de Esaú para Jacó em troca de um prato de lentilhas. Mais tarde, Jacó também enganou seu próprio pai idoso, Isaac, para receber a bênção que deveria ter sido dada a Esaú, o que levou a uma grande rivalidade entre os dois irmãos. Após enganar seu pai, Jacó fugiu para Harã, onde trabalhou para o seu tio Labão, e se casou com suas 2 filhas, Lia e Raquel. Jacó também teve filhos com as suas servas, com as servas de suas esposas, Bilá e Zilpa. Jacó retornou ao Canaã com a sua família e teve um encontro com seu irmão Esaú, que havia jurado vingança contra ele. No entanto, os 2 irmãos se reconciliaram e Jacó estabeleceu-se em Siquém. Jacó, ao longo de sua vida, enfrentou muitos desafios e muitas tribulações, incluindo o rapto de sua filha Diná e a morte de sua esposa Raquel. No entanto, Jacó continuou a seguir ao eterno Deus e a liderar seu povo, deixando um legado importante para a história do povo de Israel. A história de Jacó teve muitas consequências importantes para o povo de Israel. Como eu mencionei anteriormente, Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Essas tribos se tornaram as fundações da nação de Israel e foram importantíssimas para a história do Antigo Testamento. Ou seja, na história da Torá, foi um marco de suma importância para todo o povo de Israel. Além disso, a história de Jacó é significativa por causa de sua relação com o eterno Deus. Jacó teve vários encontros com o Eterno ao longo de sua vida, incluindo a luta com o anjo e o renomeamento como Israel. Ou seja, quando ele lutou com o anjo, ao fim da luta, ao término daquela luta, o nome dele foi mudado. Ele deixou de se chamar Jacó e passou a ser chamado de Israel. Esses encontros ajudaram a estabelecer a relação de Deus com o seu povo escolhido e foram importantes para todo o povo de Israel.
A história de Jacó também ilustra a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de se buscar a reconciliação com aqueles que nos prejudicam e com aqueles que nos prejudicaram. Jacó e Esaú eram inimigos, mas Jacó fez esforços para se reconciliar com seu irmão, e isso resultou em uma resolução pacífica de sua disputa. As consequências da história de Jacó são discutidas em muitas fontes, incluindo a própria Escritura Sagrada, como também podemos ver em outros textos religiosos. A história de Jacó é importante por seu papel na formação do povo de Israel, por sua relação com o eterno Deus e por sua mensagem, a qual foi transmitida através dele. Ele foi o personagem importantíssimo. Jacó foi um personagem super importante que teve um papel fundamental na formação do povo de Israel e no nascimento da nação de Israel. Jacó seguiu ao Eterno ao longo de sua vida, mesmo em meio a muitos desafios e muitas tribulações. Isso nos ensina que, independentemente das circunstâncias, é importante se permanecer fiel ao eterno Deus e confiar sempre em sua vontade. A necessidade de buscar a reconciliação com o irmão. Jacó teve uma relação difícil com seu irmão Esaú, mas ele fez esforços para se reconciliar com ele. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que mesmo quando somos prejudicados por outras pessoas, ou até mesmo um parente próximo, devemos buscar sempre a reconciliação e a paz, em vez de guardar rancor e ressentimento, ou até mesmo alimentar a raiva contra essa pessoa ou contra qualquer uma outra pessoa que seja. Devemos sempre buscar a paz e a reconciliação. Jacó teve muitos filhos, e a sua história ilustra a importância da família na vida das pessoas. Isso nos ensina que nós devemos valorizar e cuidar de nossas relações familiares, bem como, por exemplo, cultivar um ambiente de amor e respeito em nossas famílias, em nosso seio familiar. Apesar das enormes dificuldades que Jacó enfrentou ao longo de sua vida, ele continuou a seguir a Deus e a liderar o seu povo. Isso nos ensina tempos de dificuldades, de escassez, de tribulações, nós podemos encontrar esperança e força em Deus e na nossa fé no eterno Criador. A história de Jacó nos ensina valiosas lições que podem nos ajudar a viver nossas vidas de uma forma mais significativa e com propósito, buscando sempre a fidelidade a Deus, como também a reconciliação, a valorização da família e a esperança em meio a muitas dificuldades. Com isso tudo nós aprendemos que a história de Jacó, ela nos ensina valiosas lições que podem nos ajudar a viver nossas vidas de uma forma mais significativa e com propósito, buscando sempre a fidelidade ao eterno Deus, a reconciliação, a valorização da família e a esperança em meio às dificuldades. Eu quero agora estar orando junto contigo. Eu te convido, pois quero orar com você. Querido Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Criador, nós lhe agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e entender e também de poder conhecer um fato importante da história que perpetuou até hoje através dos tempos. Que o Senhor venha nos dar força para nós enfrentarmos as adversidades da vida e ao longo de toda a criação. Ó Criador Todo-Poderoso, nos ajude a ser fiéis
nos ajude a buscar a reconciliação quando for necessário. Nos ajude a valorizar a nossa família e a encontrar esperança em meio a tantas dificuldades. Nós sabemos que através da história de Jacó, ela nos mostra como a fidelidade em Ti ela pode nos guiar, mesmo em tempos difíceis. Então, meu Deus, eu te peço, nos ensina a importância de buscar a reconciliação com aqueles que nos feriram, como também valorizar os nossos entes queridos e encontrar esperança em situações desafiadoras. Eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor nos conceda a força e a sabedoria necessária para que em nossas vidas nós venhamos nos tornar pessoas melhores e firmes em Ti. E agradecemos por tudo e somos gratos porque o Senhor ter nos permitido aprender com esses ensinamentos, com essas histórias. Amém. Não deixe de assistir ao próximo vídeo, que faz parte de mais um capítulo da série Quem foi Jacó, filho de Isaac? Shalom! Nos ajude a manter esse canal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações. Shalom!